Bom dia, nono ano! Como estão todos? Na nossa aula de arte de hoje vai ser uma revisão para o teste de vocês. Então, bora lá. O início do modernismo aqui no Brasil. Os estudiosos costumam comentar que o expressionismo foi o pontapé inicial para a arte moderna ganhar formas, cores e pinturas, não só na Europa, mas no mundo todo, né? Mas aqui, precisamente no Brasil, o modernismo chega com dois artistas específicos, que são eles Lassa Segall, que é um artista lituano que em 1913, em São Paulo, né, ele traz suas primeiras exposições. E dentro dessas exposições a gente percebe, né, os horrores da Primeira Guerra Mundial, que ali estava representado. Ele gostava de tratar o sofrimento, as injustiças humanas, né? Tinha um valor assim expressionista, né, nas características da sua obra, que ocorre uma mudança lá em 1924, como ele passa a viver em São Paulo e suas obras ganham outras temáticas, principalmente a temática brasileira. A artista, então professora Anita Malfatti, estudou na Alemanha de 1912 a 1914. Foi aí que ela entrou em contato com movimentos das vanguardas modernistas na Europa. Em 1917, a artista retorna ao Brasil e inaugura a exposição na cidade de São Paulo, que provocou uma grande polêmica no meio artístico. As obras de Segal não provocaram tanta polêmica, até porque ele não era brasileiro, ele era gringo, como eu falei, né? Já a Anitta, ela era brasileira, então repercutiu de uma maneira muito significativa, tanto para o bom e para o ruim. Por que para o bom? Porque assim, ela traz um rompimento da estética brasileira, né? O rompimento de padrões, de pinturas classicistas e tudo mais por esse lado. No outro lado, algumas pessoas criticam ela pela talvez aproximação gringa, né, europeia na arte brasileira e as deformações que ela gostava de utilizar na sua obra de arte. A Semana de 22. A Semana de 22, né, ou a Semana de Arte Moderna de 1922, ela não seria, né, a semana de sem o mecenas Paulo Prado. O mecenas, na verdade, ele é nada mais, nada menos do que aquele cara que patrocina as produções artísticas, científicas e educacionais, né? Ele se interessa por isso e patrocina. Dentro dessa Semana de Arte 22, a gente deve destacar Oswaldo de Andrade, Mário de Andrade, Menotti de Picha, de Cavalcante, a própria Anitta Malfatti, a gente não pode esquecer que ela estava lá, né? E Guilherme de Almeida, até o próprio Villa-Lobos, né? O maestro Villa-Lobos, como artista, ele também estava nessa semana de 22, né? E deu sua participação e contribuição para essa tomada de modos e feitos modernistas dentro da arte brasileira. O modernismo eles não ficou só atrelado às artes ou à literatura, não. Ele também tem o aspecto dele, né, bem próprio, diga-se de passagem, na arquitetura. A casa modernista, que é considerada a primeira construção moderna feita aqui no Brasil, ela foi projetada pelo arquiteto russo Gregor Vanovich, que foi o primeiro que trouxe o autor também do primeiro manifesto, né, em prol do modernismo na arquitetura aqui no Brasil, publicado em 1925. Né? Vale ressaltar que Le Corbusier, que é o francês e arquiteto, ele tem grande nome e é uma grande referência da arquitetura modernista, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. Muitos arquitetos se viam, né, bebiam dessa fonte de Le Corbusier. Por falar em arquiteto, em 1936, Lúcio Costa foi convidado a criar o projeto do Ministério da Educação e da Saúde, o edifício Capanema, na cidade do Rio de Janeiro. O edifício ele ficou conhecido como uma das obras mais arrojadas e uma das obras
que traziam esse aspecto modernista para o Brasil, e feito, é claro, por um brasileiro. E como a capital do Brasil ainda era no Rio de Janeiro, né, o então presidente Juscelino Kubitschek, né, um mineiro que por sinal tinha sido prefeito e governador de Minas, ele tem esse anseio de montar a Brasília, né? Então, a partir daí é lançado um edital, tudo direitinho, bonitinho, aonde se fala da construção de Brasília. E Lúcio Costa, ele envia, né? Ele se inscreve e envia o plano piloto desse projeto. Mas ele não vai sozinho, junto com ele, né, sobre urbanismo, sobre a parte da urbanização dessa nova cidade, ele ficou com essa parte de urbanização, mas tem as edificações, os grandes edifícios. Aí ele traz o então jovem também, Oscar Niemeyer, que foi escolhido como arquiteto responsável pela criação de importantes edificações da nova capital federal do Brasil. Então, dentro desses prédios, né, dessas edificações, vale ressaltar das obras de Niemeyer, vale os prédios das esplanadas do Ministério, né, o Teatro Nacional, a Catedral de Brasília, a Universidade de Brasília. E a gente também não deve esquecer que Niemeyer também tem obras lá em Minas, né? Então, se qualquer dúvida sobre a aula de hoje, é só perguntar. E ressaltando, Brasília é patrimônio cultural histórico, porque ela é uma das primeiras cidades, né, do século XX a ser projetada. Tá bom? Qualquer dúvida é só perguntar. Tchau, tchau, forte abraço.